substituir importações. Temos também que criar condições de atratividade para que possamos utilizar mais o país em termos de exportações. Desde logo, toda a logística, política de portos, política ferroviária, política ao nível rodoviário, pode fazer de Portugal um centro logístico e, se virem, Sines, que já hoje tem uma certa dimensão, está mais ou menos, está mais ou menos em frente do canal do Panamá, que está numa grande obra de duplicação e, portanto, temos que utilizar a logística para que Portugal possa ser um centro de atratividade e possamos captar aqui muitas das unidades que já existem e que tendem a não utilizar fortemente os nossos portos, a nossa rede, possa ser aqui também um centro de desenvolvimento. Depois implica que nós saibamos, através de políticas articuladas, quer ao nível da indústria, quer ao nível da agricultura, substituir algumas das importações que agora fazemos. Estamos a fazer um levantamento de todos os setores e a perguntar a todas as empresas o que é que importam para sabermos se há condições para utilizar um instrumento fortíssimo, um instrumento pesado, que é o crédito, para incentivar todas as empresas que queiram produzir aquilo que nós importamos ou que possamos desenvolver empresas que já exportam e que têm capacidade exportadora que pode ser bastante superior. A refinaria de Sines pode ser um bom exemplo. O que estamos a apoiar significa que nós podemos quase duplicar o tratamento ao nível do crudo. É bom dizermos aqui que nós somos grandes importadores de petróleo, mas somos também grandes exportadores ao nível dos produtos como o gasóleo e a gasolina, que têm um peso significativo na nossa balança. Desenvolver novas fileiras. Desde logo, a agricultura. Houve um afastamento da atividade agrícola e estamos perante um cenário mundial em que, porventura, temos que regressar a ele. A nossa fraca produtividade nessa área enquanto os preços eram os que eram. Hoje, neste cenário de crise, junta-se também um outro cenário com alguns constrangimentos e com alguns receios, que é a carência de matérias-primas, designadamente ao nível dos combustíveis e dos cereais. Hoje já começamos a ter problemas ao nível das rações, ao nível do milho, ao nível do trigo, ao nível de um conjunto de cereais que vão subir o preço e que porventura tornam acessível o regresso à atividade agrícola portuguesa para podermos desenvolver alguns produtos que são fundamentais para a atividade industrial em Portugal. A título de exemplo, há dias reunido com o setor cervejeiro português, dizia: estamos a importar 25% do lúpulo. Portugal não vende lúpulo, ou melhor, não produz lúpulo suficiente para poder abastecer a indústria cervejeira. Ao nível dos itens, dizem: nós temos carne só para X dias do ano, mesmo que comprássemos toda a carne que se fabrica no país. Nós temos dificuldade ao nível dos cereais, temos diferentes dificuldades. O que importa que haja uma articulação virada para a estratégia, sobretudo dar atenção às áreas de importação. E, portanto, eu continuo a repetir que não podemos sair aqui. Tudo o que seja marginal ou exceção é uma estratégia, que dizemos stick the plan, quer dizer definir o plano, consensualizar a estratégia, não podemos sair deste grupo. Novas fileiras que importa desenvolver e modernizar. Eu dou-vos a título de exemplo, a floresta. A floresta é hoje, nós não temos floresta suficiente para a nossa capacidade de desenvolvimento da fileira. Se olharem para a árvore, nós seremos talvez dos países da Europa, para não dizer do mundo, que melhor explora a árvore. Da árvore, nós temos hoje em Portugal um conjunto de atividades de exploração intensiva, desde a pasta do papel, desde o papel tissu, papel para guardanapos e lenços, etc. A produção energética da árvore, a madeira, os móveis, o equipamento de transporte, temos a cortiça. Bom, se virem a fileira toda, Portugal tem um potencial enorme
e temos das primeiras empresas do mundo nesta fileira. Produção de papel, uma máquina no mundo, está em Portugal. A mais moderna, a mais competitiva em termos da produção de papel. Somos líderes na cortiça. Produção de pasta de papel. A determinada altura, completamente esgotada a capacidade produtiva, porque o consumo era um consumo muito importante. Há poucos dias, a instalação de uma fábrica de papel tissu cobre grande parte do país e que vai até Madrid. Como sabem, o papel tissu, tal como o papel higiênico, o custo desses produtos é um custo de transporte que exige muita proximidade e, portanto, implica. Outras fileiras, a fileira do mar, quer dizer, nós temos hoje uma capacidade produtiva não totalmente explorada que importa dirigi-la para as áreas das importações e, sobretudo, das áreas também para intensificar as próprias exportações. Quer dizer, portanto, que o nosso grande deve ter um objetivo central e não podemos apoiar tudo, não podemos ter uma estratégia de banda larga, temos que ir para uma estratégia de banda muito estreita, saber o que queremos e, com isto, termos uma política que é, sobretudo, uma política de desenvolvimento económico, mas que ataca o problema central das finanças portuguesas, que é o equilíbrio das finanças públicas. Nós temos que fazer deste problema, que é um problema grave, agudo, uma virtualidade. Temos que aproveitar, no momento em que temos que combater as finanças públicas, temos que tirar daí partido também para que a economia não se possa ressentir muito mais do que aquela que já existe. Isto naturalmente implica medidas duras, não desconheço, implica porventura opções, implica que nem todas as atividades onde nós estamos podemos ajudar, porque temos que ter uma prioridade para aquelas que cumprem o objetivo central. E por isso o instrumento do CREN é aqui decisivo para a área das exportações, das importações e, sobretudo, da inovação. Nós só conseguimos, um país pequeno, em que o mercado interno é pequeno, e que, por isso, para termos dimensão para as nossas produções, para que elas possam ser competitivas e ter preços que possam ter condições para que estes produtos sejam vendidos no estrangeiro, nós temos que ter uma dimensão que ultrapassa o próprio país, mas, sobretudo, temos que ter uma inovação, uma capacidade de criatividade de novos produtos. E isto implica outra questão, que é o desenvolvimento da nossa política de investigação e do seu apoio às empresas. Toda a estratégia de investigação das universidades portuguesas esteve durante algum tempo para o saber puro, investigar para o desenvolvimento da ciência. Eu creio que temos que dar maior atenção às universidades portuguesas que o fazem para que consigamos inovar para servir a própria economia. Uma área que é decisiva, que já tive que eu falei, que é a área da produção energética via solar, é importante que a própria atividade industrial possa alavancar o conhecimento científico que tem que se exigir para que possamos fazer melhorias a diferentes áreas. O carro elétrico, que é decisivo também para esta política energética em Portugal, tem que ter um desenvolvimento ao nível das baterias para que possa ser um produto atrativo e que Portugal possa estar na linha da frente deste tipo de produto. Porque quero deixar algum tempo para fazermos um debate, que eu queria só agora ser mais focalizado. E a pergunta que se coloca é, e qual é o papel das regiões, o papel das autarquias? Porque a pergunta que se coloca é, uma crise como aquela que estamos a sofrer pode ser suportada só por políticas de natureza central? Eu diria que estamos a ser todos convocados por esta crise para que haja uma maior articulação, não só o Governo, que dirige a Administração Central, com as oposições e também o papel da Administração local. As autarquias têm que entender a dimensão, o tamanho e a profundidade desta crise. E, nesse sentido, eu acho que o papel das autarquias é decisivo para, em parceria com o Governo, podermos atacar um problema que é um problema que tem uma dimensão, talvez, que não nos tenhamos todos a perceber.
Esta é a maior crise desde 1929 e tem uma dimensão muito diferente da de 1929. Esta não resultou de nenhuma guerra, não foi amplificada por guerras, por factos externos. Esta nasceu do interior da economia, que se desenvolveu a todo o mundo e que, ao atacar o sistema financeiro, ela fez alastrar outro tipo de problemas para os países que já tinham dificuldades no seu próprio financiamento. E é por isso que esta crise tem uma característica importante em Portugal, que é a carência de financiamento, quer público, quer privado, para que pudéssemos, por essa via, promover o crescimento económico e incentivando as empresas a maiores investimentos. Mas o papel das autarquias é decisivo. E eu dou pequenos exemplos para perceberem qual é a dimensão que as autarquias estão a dar ao problema. No meu entendimento, e face a este cenário, o papel do valor do desenvolvimento económico, da política económica das autarquias, devia estar no Presidente. Isto dava um sinal de que a prioridade de qualquer autarquia era o desenvolvimento económico. Portugal já fez um ciclo, e aí vão levar todas as autarquias, para a criação de infraestruturas para a melhoria da qualidade de vida. Eu creio que persistirmos numa política do betão, da criação de pavilhões, na criação de, equipamentos de outro tipo, não me parece, neste momento, a prioridade a seguir. Tudo aquilo que puder alavancar uma atividade económica é decisivo e as autarquias são quem no terreno pode ter meios e condições para fazer dele a sua prioridade. Como o sinal. Presidente do Pelouro, e eu fiz uma consulta a muitas câmaras, e não são muitas, cujo Presidente é este Pelouro. Segundo, apoio da RPMS, esse já sabia. Se é bom que haja exceções. Mas olha que o atual Presidente da Câmara, do amigo, não tem esse Pelouro. Segundo, é para ver que também estou informado. O apoio às PMEs, e se quiserem às nano, se quiserem às mais pequenas empresas. Eu creio que hoje criou-se um hábito dos nossos autarcas em promover visitas aqui, acolá, etc. Não quero ser mais pormenorizado que isto, mas passou a ser, digamos, o hábito, e até aceito pelas populações, normalmente dirigido aos idosos, dirigidos aos jovens, outro tipo de atividade. Vejo pouco pagar-se nos empresários locais e levá-los a uma feira, se possível, num país externo, para que eles possam ser confrontados com novos mundos, com novas ideias, com o que mais de inovador se pode fazer e que, às vezes, é detonador de uma melhor produtividade das suas próprias empresas. Eu tenho estado em muitos mercados externos e quero dizer, também já tenho encontrado lá, são sempre exceções, algumas câmaras, os seus empresários, mas eu quero, do que sinto e do que falo deles, é muito produtivo essas visitas, porque podem criar parcerias, contactos e podem, sobretudo, ver o que se está a fazer. A Portugal, alguém disse há uns anos, faltava muito, porque já o tivemos e depois perdemos, e eu creio que isso era decisivo para que as pequenas empresas pudessem ter outro tipo de capacidade de competitividade e que as câmaras reservassem alguns dos seus orçamentos para este tipo de investimento. E eu digo investimento e não é despesa.